dia de ceia. Vamos meditar então nas palavras que têm relação com a Santa Ceia que celebramos. Se conseguíssemos encontrar, que de uma hora para outra sem elas aparecer, mas vamos do jeito que o Espírito tocar, do que ele lembrar, do que ele falar. Então, 1 Coríntios 13, se não me engano. Eu gosto sempre de, sem fazer esforço, é natural para mim, meio que me teleportar para a situação. Então essa daqui é Paulo escrevendo uma carta aos Coríntios. Então você tem que ter em conta que ela é realmente uma carta que estava sendo enviada aos Coríntios, que tinha suas intenções, Paulo, a escrever. Ele está falando das coisas que ele está comentando em relação às coisas reais que tinham sido. Então você deve se transportar para lá momentaneamente e tentar ver isso acontecendo lá, segundo os dias de lá, com os costumes de lá, com as importâncias dos dias de lá e tudo mais, entendeu? Para você compreender o contexto e captar aquilo que é a mensagem nos atos, nas palavras, nas coisas. Mas ordenando-vos isto que se segue, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, senão para o pior. Mas ordenando-vos isto, então Paulo estava ordenando, não vos louvo, então ele estava reprovando, porquanto vos ajuntais não para o melhor, senão para o pior. O resultado do ajuntamento estava sendo mais prejudicial que benéfico. Porque, na verdade, antes de tudo, ouço haver entre vós divisões, partidos, sobre dissensões provavelmente por conta da palavra e o entendimento da palavra. Divisões nesse sentido, de doutrinário. Quando vos ajuntando na assembleia, grupo local biblicamente organizado, reunindo-se, e em parte eu creio, em parte acredito, porque ele tem ouvido falar que tem haver entre eles divisões, e em parte ele crê. Porque é necessário também haver heresias, ensino contrário ao que a Bíblia diz, entre vós, para que os que são aprovados sejam feitos manifestos entre vós. Portanto, quando ajuntando-vos no mesmo lugar, isso não é para comerdes a ceia do Senhor. Porque no comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e na verdade, um tem fome e outro se embriaga. Então vamos analisar isso aqui mais devagar. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente. Tomar antes, antecipar, prevenir, tomar alguém por prevenção. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Mas aqui diz, e na verdade um tem fome e outro se embriaga. Por quê? Não tendes casas para dentro delas comerdes e beberdes? Ou desprezais a Assembleia de Deus e envergonhais aqueles que nada estão tendo? Que devo vos dizer? Louvar-vos nisto? Não vos louvo. Porque, portanto, ajuntando-vos no mesmo lugar, isso não é para comerdes a ceia do Senhor. Então, ele estava fazendo essa afirmação. Antes aqui está tudo explicado, né? Porque é necessário também haver heresias entre vós. Porque é necessário que essas coisas ruins se manifestem, para que então aqueles que são verdadeiros se manifestem também sobre aquilo e provem aquilo. Entende? Então, porque é necessário também haver heresia entre vós, para que os que são aprovados sejam feitos manifestos entre vós. Os aprovados seriam aqueles que contestariam a heresia. Então, até aqui tudo bem. Portanto, quando ajuntando-vos no mesmo lugar, um ajuntamento, isto não é para comer, diz a ceia do Senhor. É uma afirmação. Ponto final. Porque no comer, então ele já vai justificar o porquê que aquilo não é a ceia do Senhor. Porque no comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e não a do Senhor. Porque a do Senhor não é como ele consegue dizendo ali, sua própria ceia, e na verdade um tem fome e o outro embriaga-se. Porque segundo você até mesmo viu eu demonstrando isso em gráfico sobre
o Império Babilônico, o Império Messiânico, que um ter fome e o outro embriagar-se é justamente contra aquilo que ele veio. Então a ceia do Senhor era para tomar aquele que tinha, repartir com os que não tinham. Por isso ele, que era o mestre, pegou o pão e partiu entre os seus discípulos. Repartir com aquele que não tinha. Porque no comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E na verdade, um tem fome e outro se embriaga. Porque é a sua ceia própria, não é a do Senhor. A do Senhor era diferente pelos ensinamentos que ele ensinou. A ceia do Senhor era você lavar os pés dos seus irmãos, era se humilhar. E aqui estava havendo dissensões entre eles, heresias e tudo mais. O ensinamento aqui, o que é uma heresia? Heresia é ensino contrário ao que a Bíblia diz. Diz literalmente, obviamente que respeitando o contexto de dispensação. Mas então heresia seria isso. Para que os que são aprovados sejam feitos manifestos entre vós. Portanto, quando ajuntando-vos no mesmo lugar, isso não é para comerdes a ceia do Senhor. Porque no comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E na verdade, um tem fome e outro se embriaga. Percebe? Na onde que está o problema em relação à ceia do Senhor? Porque fundamentalmente a ceia do Senhor fala de participar nele, do corpo dele. Então, ser participante nele. Ele que era o perfeito, ele que era o justo, ele que era a saúde, ele que é a vida, e ele que veio repartir de si mesmo a todos os demais. Então, como poderia eles agora estarem no mesmo Espírito do Senhor, quando agora, na verdade, um tem fome e outro se embriaga? Quer dizer, e se isso é a ceia do Senhor, por que é que uns estão se embriagando e outros têm fome? Quer dizer, ele está falando da escassez de um e excesso do outro. Por isso ele toma a sua própria ceia, porque ele não está no Espírito do Senhor. Se ele tivesse no Espírito do Senhor, o que ele está fazendo é ele está repartindo, ele está vivendo para o outro, e não se embriagando e aí faltando para o outro. Por quê? Não tendes casa para dentro delas comerdes e beberdes? Por que você vai numa ceia e você vai ficar comendo e bebendo excessivamente, desprezando aqueles que vêm depois para comer? Né, que no final ele vai falar sobre isso, que então espere cada um, espere uns aos outros para comer. E você vai se fartar e aproveitar da sua boa posição que você tem diante da congregação, para tomar a frente, fazer como os filhos de Eli, tomar os melhores pedaços, participar dos melhores não sei o que e tudo mais. Ou seja, a pessoa dessa está no Espírito de Cristo. Por quê? Não tendes casa para dentro delas comerdes e beberdes? Ou desprezais a Assembleia de Deus e envergonhais aqueles que nada estão tendo? Olha, isso é algo de cuidado, envergonhar aqueles que nada têm. Envergonhando eles, os pequeninos. Ao invés de se fazer pequenino com eles e honrar eles. Se fazendo maior que eles, quando deveriam se fazer maior, os outros maior que a si mesmo, que é a pregação do Evangelho. Não tendes casa para dentro delas comerdes e beberdes, ou desprezais a Assembleia de Deus e envergonhais aqueles que nada estão tendo? Que devo vos dizer? Louvar-vos nisto? Não vos louvo. Ou seja, tinha essa desordem lá. Que já era o quê? Uma questão de quê? De posições, privilégios. Pessoas que gostam, né, de lugares proeminentes e tudo mais. Porque eu recebi proveniente de junto do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que era traído, tomou o pão. Agora aqui você tem as referências. Tomou o pão. Tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, e vai falar da ceia. E nós vamos voltar a isso aqui posteriormente para nós pegarmos as referências, né? Porque Paulo vai falar aqui daquilo que lhe foi revelado pelo Espírito, mas que foi narrado nos evangelhos por aqueles que estavam lá também. Então você pode captar da mensagem que Paulo captou, muito embora ele não tivesse os evangelhos, eu creio que não.
mas ainda assim ele recebeu tudo em espírito, igualzinho, né, como era. Mas de um e do outro, igual os evangelhos, se você pega essa parte e junta elas em todos os evangelhos, você vai ver que em uns transparece alguns detalhes e em outros detalhes. Se você junta tudo, a cena fica mais rica. E você percebe uma nuance maior das coisas. Entende? Não vos louvo, porque eu recebi preveniente junto do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que era traído, tomou o pão. Agora ele está falando do que aconteceu lá, tomou o pão. E havendo expressado toda a gratidão a Deus, o partiu e disse: Tomai, comei. Isso significa o meu corpo, o qual estará sendo partido para benefício em lugar de vós. Fazei isto em memória de mim. Ponto 1. É uma ordenança. Fazer isso em memória de mim. Foi o que foi considerado uma ordenança. Agora, em primeiro lugar, o que é o pão? De que ele fala? O pão. Tomou o pão. Que pão? Então você vai observar que era o pão, que era um pão típico de uma celebração costumeira de Israel, que trazia de longa data a celebração e tinha o pão e o partir dos pães, que era a festa dos pães ázimos. Então quando a gente fala ceia, que soaria como uma coisa espiritualista, ceia, na realidade diz respeito a um jantar, a uma refeição, realmente. Mas só que típica, dentro de certas especificações que o Senhor ordenou, pré-ordenou, para um propósito, para guardar dentro disso algumas informações. Porque a língua muda e o entendimento das palavras podem mudar, mas aí nesse caso fica guardado assim. Algumas informações, quando ele está falando do fermento, não acrescentar o fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa, o fermento incha, infla. Esse é o ego. Essa é a nossa grandeza própria. E o que é um pão ázimo sem fermento? É um pão sem essa grandeza própria. É um pão que morreu para si mesmo, que não há nenhum fermento nele próprio em relação a si, para ele estar se inchando e se inflando. Ele é humilde, como Jesus, pão da vida. Por isso, todas as festas falavam dele, daquele que viria. O cordeiro sacrificial falava daquele, o cordeiro de Deus que viria. O sacerdote que sacrificava e oferecia falava dele como sacerdócio real diante de Deus. E todas as coisas falam dele. Então o pão, então tinha a festa, e no que ele era mesmo? Era um pão realmente, não era assim só uma coisa simbólica como nós fazemos hoje, mas era realmente um pão de uma refeição, como se costumava fazer, que normalmente se usava o trigo que também fala de si mesmo, fala porque na Bíblia menciona o trigo, e menciona o joio, duas plantas muito parecidas, mas que o conteúdo, que o seu gen, eles são diferentes na sua origem e inclusive nos seus fins. Porque o trigo sendo doce e sendo comestível, não venenoso, ele vai se tornar um alimento ele vai sacrificar a sua vida para que aquele que se alimenta dele se alimente dele. O trigo. O joio é venenoso, ele é veneno, ele tem a mesma aparência do trigo. A aparência exterior, eu diria por fora da casca, que a carne parece-se muito, ele tem até uma aparência religiosa nele e tudo mais. O joio. Mas ele não é dócil, ele não tem os frutos do Espírito, que é mansidão, paz, gozo, longanimidade, bondade. Mas é religioso.
E se parece muito. E quando você vai conversar com eles, eles realmente eles têm veneno. Eles não têm, sabe, como a Bíblia disse, do seu bom tesouro tirar do seu bom tesouro e dar do seu bom tesouro. Mas o que eles falam normalmente condenam a pessoa. Não salvam a pessoa, condenam ela. São venenosos, têm aparências de religiosa. Mas um salva a vida, o outro é morte, veneno para sua alma. Citarão a Bíblia para você e tudo mais, mas sempre num ponto de vista onde você é um pecador. Nunca num ponto de vista onde Deus está te salvando. E que de fato precisamos saber que somos pecadores, mas precisamos também saber que porque justamente somos pecadores e Deus nos amou de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então o pão falava do trigo, então, com que ele era feito. Que esse trigo colhido, ele ia ser batido, retirado da casca, né? Então ele ia ser triturado e moído. E se esse grão era Jesus Cristo, triturado e moído, a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Porque era através desse processo ele viria a ser um alimento para um morto viver. Que era eu, que era você. Mas ele estava sendo esmagado. E diz que eles eram esmagados de uma certa maneira que faziam uns flocozinhos de farinha muito pequenininhos, iguaizinhos assim. Bem iguaizinhos mesmo. Que representava o corpo de Cristo, que é feito de membrozinhos todos iguais, nenhum maior que o outro, nenhum menor que o outro, uns flocão, uns floquinhos. Não. Todos eles eram exatamente da mesma maneira. E essa massa sem fermento, que é o corpo de Cristo, amassada de um lado para outro, amassada, 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 de um lado para outro, amassada e amassada. Daí quando você pensa, já tá bom, já tá bom. Não, peraí, ainda vamos para o forno da aflição. Aflito de Deus. Passando pelo forno da aflição. Para por fim ser um alimento. Porque desde que a morte entrou, então tudo está morrendo, então estamos tentando viver um pouquinho mais através da vida do outro que está perecendo. Nesse caso é o trigo, mas se não foi a galinha, o porquinho, algo tem que morrer para que vivamos. E nesse caso, Jesus Cristo, o nosso pão, o nosso trigo, se tornou o nosso pão pelo processo que ele passou, pelo forno da aflição e tudo mais. Para então, mais tarde, ele cumprir aquilo que ele estava falando ali naquela hora. Tomai, comei. Isto significa o meu corpo, o qual estará sendo partido para benefício e em lugar de vós. Fazer isto em memória de mim. E havendo expresso toda a gratidão a Deus, o que era comum, o partiu o pão. Não é porque ele tinha tomado o pão, a noite em que era traído, tomou o pão. E havendo expressado toda a gratidão, o partiu o pão e disse, partiu o pão e disse, tomai, comei, isto significa o meu corpo, o qual estará sendo partido em benefício em lugar de vós. Fazer isto em memória de mim. Significa. Quer dizer que ele estava revelando, no final das contas, o entendimento do que era a ordenança que Israel guardava. Direto ele vinha e fazia as festas. Então, quando eles estavam tendo as festas lá de sacrificar o cordeiro sacrificial, lá estava o cordeiro sacrificial de Cristo, o cordeiro de Deus sobre a terra, sendo sacrificado, cumprindo todas as festas deles diante deles lá. Como o cordeiro tinha que ser guardado por tantos dias, lá esteve ele preso por tantos dias antes dele ser sacrificado. Então as festas todas falavam dele. Dos próprios sábados era ele próprio em pessoa, o próprio descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas então aqui está, tomar e comer, isto significa o meu corpo. Eu estou revelando isso para você.
Anteriormente ele tinha falado sobre isso, sobre o pão, sobre o vinho. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então o que é o pão que ele está falando lá? O pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. O que ele está dizendo aqui? Isto significa o meu corpo, o qual estará sendo partido em benefício de vós. Fazer isto em memória de mim, o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora, esse pão que ele der, esse pão... eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, que pão? O pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão vivo que desceu do céu, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disse, viverá para sempre. Se alguém comer desse pão, a vida nesse pão, a própria vida do trigo está lá para nos nutrir, mas não qualquer trigo, o trigo real. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Poxa, isso aqui é tão legal que eu vou até ler até aqui atrás. Ninguém pode vir a mim se o Pai me não enviou, que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, porque ele está falando em carne, porque novamente carne é aquilo que sustém, é a vida do outro que vai passar a você através da carne que você vai comer do outro, assim como o grão que você ia comer. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então essa minha carne, ao mesmo tempo, que ela já mudou, já não está falando mais de pão, literalmente, para você entender que não era bem o pão, mas era isso que ele daria a comer em espírito, e desde então tem vida eterna. Segundo está escrito aqui, tem vida eterna. Comer desse, fazer participante, né, se alimentar dele, da palavra, se tornar parte dela, e ela parte de você. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, para começar, quem comeu essa carne e bebeu esse sangue, ele não é exatamente o pão e o vinho, exatamente, porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele não tem regresso, ele não tem retrocesso. Ele passou de um certo ponto onde não há volta para ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele disse, passou a vida eterna. Quer dizer, ele não pode ser eterno, uma coisa que não tem princípio nem fim, e amanhã se perder de novo. E você viu que ele passou a vida eterna logo aqui. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Permanece. Está nele. Para permanecer, ele está nele. E permanece, não sai. Ou seja, não tem como. Foi como ele disse, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Ele chegou num ponto onde ele realmente está nas mãos de Deus, então acabou. Até que você realmente coma desse pão. Isso te fará uma pessoa diferente o dia que isso acontecer.
Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Ele é a seiva, a vida que está em nossa casca agora. Ele é aquilo que está lá no nosso inconsciente, nos incentivando, nos inspirando, nos motivando, nos dirigindo e tudo mais. E como seiva, ele quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, as palavras de Deus são sérias e elas são promessas. Uma vez que você comer isso aqui, isso é suficiente. E não existe nenhum questionamento se aqui, se você comer, se você for assim, se você... É uma coisa que ela define você. Você é transformado dali por diante, uma nova criatura. Necessário vos é nascer de novo. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Então existiam aqueles que não criam, e existia aquele que ainda ia entregar, que eram coisas diferentes, né? Mas mesmo entre eles, fora aquele que crucificou, que traiu ele, ainda assim tinha os que não criam. Mas há alguns de vós que não creem. Até aquele ponto, né? Ele disse: mais tarde vocês entenderão. Mas a palavra dos dias são espírito e vida. Que palavra que ele estava falando lá? Agora eu entendo que isso é um entendimento. Que isso não está explícito aqui, mas é um entendimento. O que? Minha palavra são espírito e vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. De que ele está falando? Do pão e do vinho? Ah, glória a Deus. Então, se o vinho é um tipo do martírio, e o pão também, é isso. Então aqui está. Que em outra parte Jesus vai falar do pão? Bom, aqui ele falou inclusive do pão, o pão espiritual que descia do céu, que era o maná. E de como que o maná ele tinha sua peculiaridade, ele era o pão dos anjos. E então eles tiveram esse privilégio, a descendência natural de Abraão, pelo sangue, que foi Isaac e sua descendência, Jacó, pela carne. Bom, vamos voltar lá, senão a gente não vai. A partir de tomar e comer, isto é o meu corpo, que será sendo partido em benefício em lugar de vós, fazer isto em memória de mim. O quê? Partir o banho, fazer isto em memória de mim, o quê? Comer? Tomar? Ou a própria ação que ele fez, fazer a ação, fazer isto em memória de mim. Partiu e disse, isso, aquilo e aquilo, fazer isso em memória de mim. Partir o pão, porque a Bíblia segue dizendo, toda vez que eles se encontravam, eles partiam o pão. Ou seria, fazer isso em memória de mim se refere a tomai. Fazer isso em memória de mim, o quê? Tomai? As duas coisas, fazer isso em memória de mim, tomai e comei. Agora seria isso, fazer isso em memória de mim, o quê? Partir. Agora se ele disse, esse é o pão da vida, eu sou o pão da vida. O pão que eu der, este é o meu corpo. Agora ele estava ali entregando o pão, dizendo, isto é o meu corpo, o qual estará sendo partido em benefício de vós. Fazer isto em memória de mim. O quê? Partir? Porque eles continuaram partindo o pão. E a expressão repartir o pão não é uma coisa muito... Ele é bem conhecida até. Significaria exatamente isso mesmo. Repartir o pão. Repartir aquilo que tem a ver com a mensagem de Jesus? Sim, senhor. A mensagem dele ensinava eles repartir com os pobres aqueles que não tinham. Aqueles que tinham. Repartir com os que não tinham.
Tomai e comei. Então o quê? Fazer isso em memória de mim o quê? Tomai e comei? Ou tomai e comei? Ou partiu, melhor dizendo, né? Fazer isso o quê? Partir. Fazer isso o quê? O que ele fez? Partiu, não está escrito aqui, mas está escrito antes. Partiu e disse. Então o que ele fez? Ele partiu e disse: tomai, comei, isto significa o meu corpo que estará sendo partido para benefício em lugar de vós. Fazer isto em memória de mim. Então, fazer isto em memória de mim seria o quê? Aquilo que ele fez, repetir o que ele fez, continuar o quê? Partindo, porque ele partiu e disse. Então, partindo e dando aos demais, tomai, comei. Isso significa o corpo de Cristo, o qual foi partido para benefício em lugar de vós. Fazer isso em memória dele. O quê? Continuar partindo adiante. Porque ali também dizia, cada um pegava, tirava um pedaço, passava adiante. Fazer isso em memória de mim. Compreende? Em memória significa uma celebração, relembrando, memorando o corpo dele, que foi partido, que foi produzido, que a vida dele produziu um bolo, um pão, um alimento espiritual. Para quem for faminto viver por ele. Fazer isto em memória de mim. Celebrem isto. Lembra-se o meu corpo que foi partido por vós. Então, de que maneira? Então nós reverentemente nos aproximamos do corpo dele nessa hora, lembrando o que ele era e tudo que ele fez por nós e tudo que ele padeceu. Fazer isto em memória de mim. Relembrando e a importância do que foi aquilo que ele fez para nós e da importância dele próprio e como ele sacrificou toda a sua importância para fazer isso para nós. E meditando nessas coisas todas, como você pode não envergonhar de si mesmo, de tentar ainda ser alguma coisa nessa vida, de ser uma bela isso, ou um belo aquilo, ou ter uma grandeza tal ou qual, ou qualquer posição, quando na realidade o próprio Deus do céu disse: eu não tenho nenhum lugar onde pôr a minha cabeça. Tomai e comei, isso significa o meu corpo. Então, essa seria a celebração que deveria ter sido passada adiante, meu entendimento. Celebrar o corpo do Senhor, que pela sua morte e sua vida nos traz vida e vivemos através dele. Que temos comissão de Deus para ir e repartir isso com o mundo inteiro. Repartir Cristo, a palavra, o pão da vida com o mundo inteiro. E cada um que pegar um pedaço desse tem que pegar e sair repartindo para todo mundo que pode. E vai repartir entre todo mundo e nunca vai acabar como aqueles pães lá que você viu lá da partilha dos pães que ele multiplicou e todo mundo se alimentou dele. Isso está me ocorrendo agora, para você ver como é o Espírito. Multiplicará e todo mundo repartirá entre o seu irmão e todo mundo terá e não faltará para ninguém. Esse, inclusive, é o reino messiânico que é chegado a vós, onde nada faltará, todo mundo terá o suficiente. Dele que era rico e que tinha tudo e veio dividir e repartir com nós que não tínhamos nada, que éramos mendigos, jazendo na sarjeta, rumo ao seu fim certo, e sermos assentados como na presença de reis e príncipes. Então fazer isto em memória de mim, celebrem isso. Então provavelmente lá nas passagens de Mateus, Marcos, Lucas e João, vão se ver isso lá acontecendo. Ele exercitando essas coisas dessa maneira, mas só que você vai ver assim sutilmente uma diferençazinha no palavreado ou uma coisa que pode te transparecer, já que você se teleportou para lá e tudo mais e está fazendo isso, pode te dar alguma ideia mais que te acrescente um pouco mais a cena, por assim dizer. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, agora o cálice, tomou o cálice dizendo, este cálice significa o Novo Testamento no meu sangue. Então ele mesmo está dando a interpretação do que é o cálice. Significa, ele não é, mas significa. Este cálice significa o Novo Testamento no meu sangue. Todas as vezes. Agora, isso e aquilo ali é o que significa. Agora, sobre o cálice. Todas as vezes que o bebais, fazer isto em memória de mim.
toda vez que o bebais fazer, vamos ver o que mais a fundo o que é que está significando. Todas as vezes que o bebais em memória de mim, figurativamente, figurativamente receber na alma o que serve para refrescar, fortalecer, nutrir. O que é isso? Beberdes. Como possível resultado da palavra em hebraico, pino, que se fala pino, ou na verdade que já não é hebraico, né? Que é o grego. Pino, se lê pino, mas se escreve dessa maneira aqui, a palavra foi traduzida aqui o beberdes, e aqui foi traduzida o novo toda vez que bebais. Então dá a impressão, já que ele está falando do vinho, que é de você beber, mas só que figurativamente receber na alma, quando ele vai falar bebeu-se de alguma coisa e tal. Então, em algum aspecto, o mesmo termo, em algum lugar, foi traduzido pelo contexto diferente. Figurativamente, receber na alma o que serve para refrescar, fortalecer e nutrir para a vida eterna. Agora, sobre esse cálice, não sobre o vinho agora, mas o cálice que comporta o vinho, ele falou antes, quando ele disse, vamos aqui, Marcos, mas Jesus lhes disse, não tendes sabido o que pedis. Então é porque aqui, e Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vieram a ele dizendo, ó professor mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse, que quereis de mim que vos faça? E eles lhes disseram, concede-nos que, dentro da tua glória, nos assentemos um à tua direita e um à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não tendes sabido o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu bebo e ser submersos com a submersão que eu sou submerso? Então aqui, Jesus Cristo falando de uma submersão que ele é submerso. E quando ele for falar sobre batismo, então fala sobre submersão. Então, em que submersão ele é submerso? E eles lhes disseram, podemos, mas Jesus lhes disse, na verdade, vós bebereis do cálice que eu bebo e sereis submersos com a submersão que eu sou submerso. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas esse assentar-se é para aqueles para quem tem sido preparado. Então, vamos ver aqui, porque ele vai continuar dizendo, né, a respeito desses, né? E os 10, os outros apóstolos, havendo ouvido isto, começaram a indignar-se a respeito de Tiago e João. Mas Jesus, havendo-os chamado a si, lhes diz, tendes sabido que aqueles que estão sendo considerados reger os gentios se assenhoreiam deles e os grandes deles, dos gentios, usam de autoridade sobre eles. Ou seja, hierarquias. E eles estão pensando no mesmo termo de hierarquias, de posições. Se Jesus está lá no topo, quem ficará à sua direita e à sua esquerda? Mas entre vós não será assim, porém, quem quer que queira ser grande entre vós, será vosso serviçal. E quem quer que de vós que queira ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como preço de resgate em lugar de muitos. Então aqui está o nosso exemplo. Então, aqui ele diz para colocarmos de diante da congregação os pequeninos, os humildes, os desinteressados, mas esses que estão olhando em posições e questões hierárquicas e são vaidosos, ainda estão vivos para si mesmos. Entende? Então não foi a primeira vez, eles tinham tido uma contenda aqui. Aqui, eu quero comentar isso aqui também. Alguém uma vez falou isso para mim, por que não? Porque eu tenho combatido a riqueza. Falando, vocês estão muito apegados a essas coisas, vocês deviam passar mais necessidade, vocês não ajudam ninguém, porque você sempre está pensando nos seus projetos de vida, nas suas coisas e tudo mais. Então aqui, em verdade vos digo, ninguém há que deixou casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou campos, por amor a mim e ao evangelho, as boas novas, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no mundo que está vindo, a vida eterna. E alguns me disseram, tá vendo? A palavra disse que você receberia 100 vezes tanto que você deixou e tal. Mas quero lembrar, meu caro irmão, que então você deixou.
Porque você está simplesmente mantendo eles e dizendo, viu, Deus disse que me daria, mas você não deixou e obteve. Você simplesmente nunca deixou. E o que se observa é que essas coisas não são do lado de cá. Quer dizer, ele fala que já neste tempo, porque então em irmãos, irmãs, e mães e filhos, porque ele disse aquele que não deixar pai, mãe, todo mundo. Então ele está falando em irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos. Cara, se você pega esses termos, talvez eles tenham até tradução diferente aqui, ó. Tá vendo? E agora, irmãos, irmãs, olha, você teria talvez 12, mas como irmãos, irmãs, você tem milhares numa congregação. Porque se eles se amam realmente como Cristo ordenou, estão cheios do Espírito Santo de Deus e do amor, então eles são todos mães, então aquelas olham para aqueles rapazes, são como seus filhos, esses filhos olham para aquelas senhoras como suas mães, então são as minhas irmãs, são os meus irmãos, sinceramente, então ele tem realmente uma família muito grande, muitos irmãos. Campos e perseguições também virão, mas então eles justificaram serem ricos porque de aqui disse que eles teriam esse tanto de coisas aqui. Mas veja, você nota que eles deixaram, né? E Pedro disse, Senhor, te deixamos, o que vamos ganhar? Né? Mas então eles deixaram, mas você veja que eles não terminaram ricos. Nenhum deles terminou rico, entendeu? Mas há palavras escritas diretamente sobre o dinheiro e sobre como que você deveria tratar ele e como você deveria ajudar as pessoas do seu entorno. Tá. Então aqui, beber o cálice que eu bebo. Então ele estava falando de um cálice, mais tarde ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que ele tinha que beber, mas para essa hora ele veio beber aquele cálice. Ele disse, podeis vós beber do cálice que eu bebo? Vocês querem estar assentados comigo à minha direita e à minha esquerda. Vocês podem beber o que eu bebo? Para vocês estarem pensando a essas alturas? Vocês passariam comigo o que eu tenho que passar? Mais tarde eles foram convidados a orar, não sei se eram os dois. Podeis vós beber do cálice que eu bebo? Ser submerso com a submersão que eu sou submerso? Mais tarde ele disse, passa de mim, se possível fora, passa de mim esse cálice, Senhor, mas não se faça a minha, mas a sua vontade. Para isso mesmo vim ao mundo. Era só a carne gemendo, mas em espírito ele estava disposto. Não tendes sabido o que pedis. São para pessoas pequenas. Eu suponho que uma delas será João Batista. O Senhor Jesus disse, não teve um como ele sobre a terra, até aqueles dias. Deve ter um outro em algum outro lugar. Tão pequeno quanto, talvez Elias. Talvez não. Mas então aí está, o cálice. Então o que é o cálice? Agora o cálice aqui fala de alguma bebida em algum cálice, mas em um outro sentido, figurado. Para a época lá, que significava alguma coisa, como se tivesse... Porque há uma tradição oriental, dos japoneses e tudo mais, que você toma, ou chinês, eu acho que é japonês, que você tomar saquê com alguém em uma aliança. Beber do mesmo cálice, que tinha que beber na mesma vasilha. Então talvez fosse algo assim, podeis vós beber do cálice que eu bebo, seria fazer uma aliança comigo, ter esse comprometimento, podeis? Mais tarde ele diz que eles realmente, podeis vós beber do cálice? E o cálice tinha a ver com o sofrimento, com a aflição. Passa de mim esse cálice, Pai, que era toda a sua aflição final. E dessa aflição eles também provaram, porque cada um deles foram mortos, eles foram feitos espetáculo para o mundo, como Paulo dizia. E para que o evangelho ficasse firme, eles selaram com suas próprias vidas, como Jesus, seus ministérios também. Este cálice significa o Novo Testamento no meu sangue, quando ele estava lá antes de então derramar o seu sangue. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Este cálice significa o Novo Testamento no meu sangue. Todas as vezes que bebais, agora ele diz que era um cálice de se beber. Mas aqui ele significa o Novo Testamento no meu sangue, no sentido de que beber
Não é exatamente beber, mas vamos ver o que é a tradução. Beber, figurativamente, receber na alma o que serve para refrescar, fortalecer, nutrir a vida eterna. Todas as vezes que receber, não sei o que, tal, na vida eterna, fazer isso em memória de mim. Toda vez que você recebeu o Espírito, que é Espírito e vida. Um é Espírito, outro é vida, eu creio. A palavra bom, este cálice significa o Novo Testamento no meu sangue. Toda vez que bebais, fazer isso em memória de mim. É para você celebrar também. Mas quando aquilo acontecer, que não é beber o cálice de vinho, acontecer, então você bebe o cálice de vinho em memória, celebrando aquilo que você bebeu, mas num outro sentido. No sentido figuramente receber na alma o que serve para refrescar, fortalecer, nutrir para a vida eterna. De uma experiência você extraiu um entendimento que te levou a isso. E quando fala de beber, aí fala do que vem dentro do cálice, que é o vinho. E o vinho, Moisés se refere a ele como sangue de uvas. Porque para se chegar ao vinho, as uvas elas têm que ser pegadas, espremidas, pisadas e pisadas e pisadas e pisadas até que aquilo por fim produzirá um vinho. Então, sangue de uvas. Aqui novamente fala do sangue dele, de como ele foi pisado, esmagado, e a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Por suas pisaduras, veja, uvas, sangue de uvas, por suas pisaduras, nós fomos sarados. Ela foi pisoteada e o que isso produziu para nós? Produziu estímulo. Você bebe vinho e você fica alegre, estimulado. Para ele te produzir essa alegria, esse estímulo, ela teve que ser esmagada, esmagada, esmagada. Estava falando dele, como ele teria que ser esmagado para produzir para nós o alento para as nossas almas. Semelhantemente, depois de ceiar o pão, ceiar, era uma ceia, tomou o cálice. Agora você sabe o que é o cálice, ele representa, olha lá, representa ou significa o Novo Testamento no meu sangue. Todas as vezes que o bebais, nesse caso aqui traduzido não seria bebais, mas seria que figurativamente receber na alma o que serve para refrescar, fortalecer e nutrir para a vida eterna, que então entendia-se como beber. Todas as vezes que beberdes, fazeis isto em memória de mim. Agora, depois disso, passe a celebrar, lembrando que houve um dia do estímulo onde um espírito te invadiu, e você sentiu ele entrar, e você se alegrou com ele e tudo mais, e recebeu ele e tudo. Porque todas as vezes que comais este pão, e bebais este cálice, não este da celebração, mas os reais, que são espirituais. Toda vez que comais este pão e bebais este cálice, publicamente, ou seja, depois disso, publicamente anunciais a morte do Senhor. E anunciais a morte no sentido de que, se ele morreu não tendo pecados, porque ele era varão aprovado por Deus, se ele morreu não tendo pecados, então publicamente anunciam a morte dele, porque então de que pecados falava sua morte, se ele não tinha, se o salário do pecado é a morte, de que pecado foi o salário do pecado que ele recebeu? Então isso fala dos meus pecados. Então publicamente anuncio que Jesus Cristo morreu, sendo ele puro. Então por que ele morreu? Pelos meus pecados. Não quer que ele tenha morrido também pelos seus? Publicamente anunciais, ou seja, propaguem o mesmo, a morte do Senhor, que te alimentou espiritualmente, que te nutriu, que pela morte dele você viveu. Anunciai a morte do Senhor até que venha. De modo que quem quer que, de maneira indigna, agora, coma este pão ou beba o cálice do Senhor, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora, indigno. Para início de conversa, indignidade todos nós temos. Não tem uma pessoa digna, não vai haver um papa digno, não vai haver ninguém digno, porque a única pessoa digna é Jesus Cristo. E só há uma maneira de você ser indigno, é estar fora de Cristo. De modo que quem quer que de maneira indigna, ou seja, fora de Cristo, não estando em Cristo, ainda assim
toma e celebra como se tivesse já reconhecido em espírito, conhecido em espírito, como se tivesse tido sua experiência de nascer de novo e tudo mais, se de algum modo, de modo que quem quer que dessa maneira, sem que tenha nascido de novo e tudo mais, coma este pão, ou beba o cálice do Senhor, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Porque, para começar, se ele está fora de Cristo e ele está de maneira indigna, se ele está fora de Cristo, ele é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ele é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Rejeitou. Examine-se, porém, o homem a si mesmo, e assim coma ele do pão e beba ele do cálice. Então, como se come e bebe esse cálice? Agora, esse cálice aqui está falando o espiritual. Como? Examine-se, porém, o homem a si mesmo, e assim coma ele do pão e beba do cálice. Agora, esse pão aqui já é o espiritual, aquele que você realmente deve comer. E você come ele, examinando-se a si mesmo, julgando a si mesmo. Dessa maneira que você come e bebe do cálice, sendo sincero diante da palavra, enquadrando-se na palavra e assumindo verdadeiramente sua condição, culpado. Sou culpado, estou perdido, estou indo ao inferno, toda a minha religiosidade e tudo mais, estou perdido. É a única maneira de você se encontrar com ele. Porque aquele que está comendo e bebendo de maneira indigna, ou seja, que não está em Cristo, que realmente não passou por um novo nascimento, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por que condenação para si mesmo? Porque ele permanece em seus pecados e ele pensa que ele está salvo por um pão, por um vinho, por uma celebração, mas ele permanece em seus pecados. Ele ainda não encontrou-se realmente com Cristo, ele não morreu para si mesmo, não houve um novo nascimento, não houve uma cerimônia em que Cristo recebeu ele, onde ele soube aquilo estava acontecendo, algo sobrenatural, que ele viu depois pelos frutos que ele foi transformado. Mas ele é apenas um religioso, então de maneira indigna, sem estar em Cristo, comendo e bebendo, condenação para si mesmo, porque então, não discernindo o corpo do Senhor, ele está fora dele. Se ele discernisse, ele tratava de se entrar nele, mas por achar que ele já está, ele não entra. Esse é o problema. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos são adormecidos. Por causa disso o quê? Comendo e bebendo de maneira indigna. Por que fracos? Porque eles não estão em Cristo. Não há poder realmente, porque eles não estão em Cristo. Só há poder em Cristo. É quando você tem o Espírito Santo, então. É quando você está estabelecido, você mesmo é uma testemunha para falar do que aconteceu. Do poder de Deus e do que Ele pode fazer a qualquer hora. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Por quê? Porque de forma indigna, não estando em Cristo, olha, nós realmente não sabemos nada sobre o poder de Deus e sobre nada. São fracos e doentes, porque então haveria doentes no meio deles e fracos, por conta de que a congregação não estava chegando onde tinha que chegar. E muitos são adormecidos, talvez na fé. Porque se julgávamos a nós mesmos, não éramos julgados pelo Senhor. Porque então somos julgados. Quando falamos assim, nós já fomos julgados, a noiva já foi julgada, é porque ela passou por esse julgamento aqui. Pela palavra, a palavra julgando ela julgando a si mesma pela palavra, ela sendo sincera o suficiente para concluir de si mesma, com toda a fidelidade, culpado. Estou indo ao inferno, seguramente, e é justo. E eu sou culpado e não vou receber nada menos do que aquilo que eu mereço. Porque se julgávamos a nós mesmos, não éramos julgados pelo Senhor. Porque aqueles que não julgaram-se a si mesmos, porque se esses aqui que estão comendo de maneira indigna, ou seja, estando fora do Senhor, é a única maneira de você estar indigno, esses que estão fora do Senhor que comem de maneira indigna, por causa disso há entre vós muitos fracos, porque se julgávamos a nós mesmos, não éramos julgados. Então, se essas pessoas julgassem a si mesmas, segundo a palavra, elas teriam que concluir, eu não cheguei lá, e desesperar e fazer algo por si mesmas. Mas como não, então elas não obtêm. Como elas não sabem, elas não se julgaram. Então é importante se julgar, para se conhecer. Porque se julgávamos a nós mesmos, não éramos julgados pelo Senhor.
Não, por fim não seríamos. Mas por que você é culpado do corpo e do sangue do Senhor? Porque você estava de fora, permaneceu de fora, terminou os seus dias de fora. Porque se julgávamos a nós mesmos, não éramos julgados pelo Senhor. Mas agora, já que você ficou de fora, você será julgado pelo Senhor. Você será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E o Senhor está me dando isso dessa maneira agora também. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, muitos são adormecidos, porque se julgávamos a nós mesmos, não éramos julgados. Porque então você já teria sido sincero aqui uma vez. Sentido realmente a sua culpa, chorado na presença dele. Deus, tem misericórdia de mim. Dá-me um sinal, Senhor, que tu me aceitas. Transforma minha vida. Faze algo, Senhor. Examine-se, porém, o homem a si mesmo, e assim, coma ele do pão e beba do cálice, que tanto pode se aplicar no sentido de que depois de que ele se examina pela palavra e nasce de novo, então agora sim, coma ele do pão e beba ele do cálice. Ou que a própria examinar-se te levará a comer do pão e beber do cálice espiritual, do qual você falará ao tomar do pão e beber do cálice. Porque aquele que está comendo e bebendo de maneira fora de Cristo, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor, porque ele pensa que está dentro e está fora. Então ele come e bebe condenação para si mesmo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e são adormecidos, porque essa é uma congregação onde as pessoas não estão nascendo de novo, não há o poder de Deus nelas, elas não são loucas o suficiente para operar a palavra. Porque se julgávamos a nós mesmos, não éramos julgados pelo Senhor. Porque então o homem tem que passar por um julgamento e julgar-se a si mesmo. Esse é um lugar de julgamento, Jesus Cristo é um lugar de julgamento. Eles não serão julgados os que estiverem em Cristo, porque eles já foram julgados aqui. E olha só, você julgará os anjos, então que tal se você fosse sincero o suficiente para julgar a si mesmo? Mas em sendo julgados, somos instruídos, corrigidos pelo Senhor, para não sermos condenados juntamente com o mundo. Então, no nosso julgamento, que é quando comemos e bebemos, de fato, quando estamos nos julgando, somos instruídos, corrigidos pelo Senhor. Porque então há sinceridade em nós e podemos ver a palavra do Senhor claramente e onde estamos incorrendo contra ela. Então, sendo julgados e oprimidos pela verdade de nós que sabe que estamos errados, então o Senhor nos instrui na sua própria palavra em como nos salvar e nos estabelecermos pela própria palavra. Então, Ele mesmo nos toma do lodaçal e nos coloca em um lugar onde podemos agarrar alguma coisa e dali começarmos, pela própria palavra também, a justificarmos a nós mesmos. Para não sermos condenados pelo mundo, juntamente com o mundo. Então, quando nos julgamos a nós mesmos e nascemos de novo, então somos instruídos e corrigidos pelo Senhor. Ó, você vê, corrigidos pelo Senhor, no sentido daquele que Ele ama, Ele corrige. Somos instruídos, corrigidos pelo Senhor, e agora, se você não pode aceitar a correção, então você não é filho, mas é bastardo, mas a correção ela é dolorosa muitas vezes. Então, são tribulações, mas em sendo julgados, somos instruídos, corrigidos pelo Senhor, atribulados, para não sermos condenados juntamente com o mundo. Portanto, ó, meus irmãos, quando estiverdes vos ajuntando para comer, agora, é para comer, ele não está realmente falando de uma ceia. Eu não entendo que ele está falando aqui de uma ceia, que é uma ceia religiosa, mas quando vos ajuntando para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tem fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, porém em ordem quando eu for. Então aqui duas partes, mas se alguém tem fome, coma em casa. Por quê? Para você não praticar injustiça ao necessitado, ao que tem pouco, que tem até pouca liberdade, vamos supor, né, entre a congregação, que não é tão ilustre, então não é quase percebido, que não tem tanta gente oferecendo isso ou aquilo, ou que então por isso mesmo está sempre por último, enquanto esses outros mais ilustres estão sempre à frente, estão sempre se trazendo à frente para dar uma palavra, para isso, para aquilo outro, entende? Para que não vos ajunteis para a condenação, para que então não houvesse dissensões entre eles, divisões. As porém em ordem quando eu for, então, para que não vos ajunteis para a condenação. Então,
Quando estiverdes vos ajuntando para comer, esperai uns pelos outros. De modo que o meu entendimento é esse, que ficou guardado em um ato simbólico de partir o pão, que era a representação do que era o alimento naquele dia. Era através disso que a sobrevivência vinha. Imagine um povo atravessando o deserto e tudo mais, que tudo que ele fazia era levar algum trigo, que ele pudesse sapecar isso em cima de alguma pedra e tal, e fazer esse bolo. Tudo que ele precisava era de um pouco d'água para molhar essa farinha e sovar isso para lá e para cá. Se era um pão ázimo, então não tinha fermento nem nada, então assar isso em alguma pedra. Então era assim que eles se mantinham por longas viagens, longas distâncias. Né? Lembra o pessoal lá de Israel que veio com pão embolorento dentro do trem lá, chegou lá, era de pouco tempo, mas ele tinha trazido ele já embolorento. Então naqueles tempos lá, era o alimento de então. As pessoas plantavam trigo porque o trigo era o alimento de então, era o pão, que não era igual arroz e feijão que todo mundo sabe que é o pão. Era o pão, era o trigo. Era o pão. Isso significa o meu corpo que está sendo partido benefício por vós. O pão. E o vinho, então você aprendeu um pouco mais sobre o cálice, também o que é. Ele é uma você passar por beber dele é você passar por tribulações, eu entendo. Por causa de Cristo. E quando isso acontecer, então a Bíblia diz que é motivo de grande júbilo, então você celebra isso. E o pão você sabe, é de onde vem a vida, então você sabe que você tem vida eterna. Por quê? Porque você comeu do pão, você participou da palavra. E a palavra é o pão. E você se torna participante da palavra e então você tem vida eterna. Você comeu do pão. Em outras palavras, entendeu? Mas agora você vai comer ele fisicamente, literalmente aqui numa celebração, falando desse pão que você comeu espiritualmente. Tá certo? Eu já falei em outro lugar sobre o batismo, que é uma ordenança, e o que ele seria realmente, o que ele estaria representando, tratando de representar em símbolos. Porque então era uma maneira de você manter tradicionalmente uma coisa, era por festas, por exemplo. Como Israel fez durante tanto tempo, para depois de 1.000 e 2.000 anos, o mestre está sobre a terra ensinando o significado daquelas coisas. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Quantos anos Israel fez aquilo? Sem entender o que era. Então, nós estamos supostos, houve uma ordenança que falou para nós fazermos esses pãozinhos, com esses vinhozinhos e tal, houve uma ordenança que fez isso? Olha, não creio. Eu creio que a ordenança em si guardava essas verdades nela e por isso ela tinha que ser mantida, inclusive, até para guardar nelas as verdades que tinha. Foi Pedro quem instituiu o batismo, por exemplo. Mas Deus deu a chave para ele. Aquilo que ele ligasse na terra estaria ligado no céu. Entende? O batismo. Mas você vai entender o que é realmente. O batismo ele não te salva. Ele é para uma boa consciência. É para você se aproximar. Você está vindo e se preparando para morrer, para se sacrificar. Mas é ali, se sacrificar e morrer, é que é o verdadeiro batismo. É o batismo com o Espírito Santo, na água da vida. O Espírito da vida. Jesus Cristo. Então, em seguida, nós celebramos o corpo do Senhor, que por nós padeceu e morreu lá na cruz. Com alegria, porque nós celebramos, porque, sim, nós queremos olhar para Ele reverentemente. Mas queremos regozijarmos e alegrarmos, porque afinal de contas, eis que o cordeiro morreu. E por isso vivemos. Agora, queremos nos identificar com Ele na medida em que nos aproximamos, nos identificar com Ele e aquilo que Ele padeceu por nós lá. Impor nossas mãos sobre Ele, o cordeiro sangrento, morrendo. Coitado, não era culpa dele. Então, no mínimo, eu tenho que sentir a minha culpa no lugar dele. Ou seria não dar valor nenhum, falar, morreu, fazer o quê? Mas foi por você, paciência, obrigado. Quer dizer, não há um sentimento para com isso? Então realmente você não tinha se sentido ainda, como Pedro disse, né? Arrependei-vos. A primeira coisa então, creia em Deus e creia que você é um pecador. Mas tá aí o pão. Como você come ele? Participante da palavra de Deus. Por fé manifestar a ele.
vai se aproximando, faz tudo o que pode. Só de você estar invocando sobre você o nome dele, você está cumprindo o que a palavra disse. Você já está se tornando participante em certas medidas dela. Vem praticando e fazendo como ela disse, e isso te sucederá. Vê que não você é um Sansão, vê que não você é um Davi, vê que não você é uma dona de casa ali, uma Esther, qualquer coisa que Deus atua na sua vida. Faz diferença e você vê ele atuar. E você já não é mais alguém que testemunhou de uma testemunha que deu seu testemunho, mas alguém que testemunha por si mesmo, que viu com seus próprios olhos. Tornar-se participante da palavra. E é claro, ao fazer-se isso, há uma perseguição que vem. Quando Cristo se tornou a palavra, a Bíblia começa a narrar a vida dele com seus 33 ou alguma coisa, 30 e poucos. Fala dele mais jovem, claro, quando ele ia ao templo e tudo mais. Mas fala assim, o ministério dele mesmo, adulto. O vinho. Então, quando ele entrou no ministério, a primeira coisa, participante da palavra e tentado, perseguido, até excruciado. Ele disse, perseguiram a mim, perseguirão também a vós. O caminho é estreito e espinhoso. Mas é esse que é o caminho. Não tenta desviar dele, achar um atalho ou pegar um caminho mais fácil, não te levará ao mesmo destino. Se você quer vida eterna, tem um preço a se pagar. E o caminho é para baixo, é se humilhando, é se diminuindo, como ele mesmo, o próprio caminho ensinou. Entende? Então, aí vem o vinho, e você viu o que é o vinho. É o próprio sangue que ele derramou. Sangue precioso, não era qualquer sangue. Era o DNA dele, era a paternidade dele, era o DNA do próprio Deus. Não nasceu pelo prazer sexual de homem nenhum sobre essa terra. E aquele sangue puro e inocente foi derramado e vertido, e clama contra esse mundo inteiro. E eu quero me identificar com aquele sangue porque ele foi derramado no meu lugar. Quero crer nele de tal maneira que isso me dê coragem para exercer aquilo que isso me dá direito. De ser um filho de Deus e invocar Deus e ele me responder e nós dois juntos fazer prodígios, curarmos enfermos e tudo mais que a Bíblia diz que temos direito. Então tem o batismo, você se aproxima disso, você vai morrendo para si mesmo, é quando você vai se julgar pela palavra e aí você vai morrer, quando você se condenar a si mesmo pela palavra, tomar o ponto de vista de Deus como certo, em detrimento de si próprio e se condenar. Isso é ser justo e sincero, ele disse, tem que haver sinceridade. Que os pais assim buscam os que verdadeiramente o adorem em espírito e em verdade, aqueles que em sentimento sincero, por fim, sinceramente se condenarem pela palavra. Então ele te ensinará um outro caminho, ele te mostrará na própria palavra como que você está justificado e tudo mais, mas você terá que ir lá e você terá que conhecer o sangue de Jesus. É o único caminho que vai limpar a sua imundícia, a sua sujeira. É o sangue de Jesus Cristo. É a única coisa que serve para cobrir os nossos pecados, de fato. E assim, celebramos o sangue, então, por aquilo que ele é e o que custou a ele, como nossa videira, ser esmagado, suas uvas, esmagados para produzir em nós o refrigério na nossa alma, do perdão, da paz com Deus. E aí, para não falarmos de mais uma ordenança que nós temos, normalmente é o lava-pés. Lava-pés. Então, aí está o pão, o vinho, o verdadeiro pão que desceu do céu, o corpo do Senhor, que é partido por nós. Então, ele foi moído por nossas transgressões. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, como lembra a uva lá, pisada, fomos sarados. Porque ele fez recair sobre si a culpa de nós todos. Entende? Então o pão, o vinho, e o que é essa celebração que nós celebramos em torno da Escritura de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, São João 13. Ora,
Antes da festa da Páscoa, Jesus, tendo sabido que já tem chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, havendo amado os seus próprios, aqueles que estavam no mundo, os amou até o fim. E havendo chegado à ceia, tendo já o diabo posto para dentro do coração de Judas, o homem de Queriote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, tendo sabido que o Pai tem depositado todas as coisas nas suas mãos, e que ele, Jesus, saiu proveniente de dentro de junto de Deus, e que está indo para Deus, levanta-se para fora da ceia e deposita de lado as suas vestes mais exteriores, e havendo tomado uma toalha, cingiu-se. Suas vestes mais exteriores. Eu creio que era quem podia ter vestes exteriores, teriam vestes exteriores. Porque ter vestes interiores e exteriores, as vestes exteriores não são muito umedecidas de suor. E as vestes interiores não são muito sujas de sujeira. Então, uma meio que protege a outra, sabe? E eu penso que quem era mais simples só tinha mesmo um tipo de veste só. Que não tinha como ter vestes exteriores. Entende? Então eu penso que quando ele estava tirando suas vestes exteriores, o que representaria hoje talvez você se despir do seu paletó clerical para se fazer o humilde e simples, como aquele que não tem, para honrar o que não tem, que não é, deposita de lado as suas vestes mais exteriores. E havendo tomado uma toalha, cingiu-se. Depois, deita a água para dentro da bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com uma toalha e que ele estava tendo sido cingido. Vem ele, pois, a Simão Pedro, e este lhe diz: Ó Senhor, tu lavas os meus pés? Jesus respondeu e disse-lhe: O que eu faço tu não o tens sabido agora, mas o saberás depois. Pedro lhe diz: De modo nenhum tu laves os meus pés para sempre. Jesus lhe respondeu: Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Simão Pedro lhe diz: Ó Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Diz, pois, Jesus: Aquele tendo sido banhado todo o corpo não tem necessidade de lavar exceto os seus pés, porque os pés seria aquilo que está em contato com esse mundo material. Vamos dizer assim, é o do uso, é o do dia a dia que você tem que estar sempre mantendo, limpando e lavando. Que no mais você está bem instruído, bem posicionado, mas é no dia a dia nós estamos sempre nos sujando e tem que estar sempre nos limpando e sujando e nos limpando e lavando, que é a parte que toca o dia a dia, que está pois está limpo no todo mais. E vós estáis limpos, mas não todos entre vós, porque ele, Jesus, bem tinha sabido que o estava traindo. Quem o estava traindo? Por isso ele disse: Nem todos entre vós estáis limpos. Portanto, ele lhes disse, depois que lavou os pés deles e tomou sobre si as suas próprias vestes mais exteriores, havendo outra vez se assentado à mesa: Entendeis o que vos tenho feito? Agora, essa é uma pergunta chave. Entendeis o que vos tenho feito? Quer dizer, é uma pergunta, certo? Entendeis? Agora, todos entenderam o que ele fez, porque aqui está narrado o que ele fez. Não há necessidade de se obter algum entendimento especial para se compreender o que ele fez. Porque ele veio, tirou suas roupas exteriores e começou a lavar-lhes os pés. Detalhe, eles estiveram, por uma das outras cartas ou evangelhos, percebe-se eles tiveram uma disputa nessa ocasião sobre quem é que devia estar lavando os pés uns dos outros, quem era o maior entre eles. Então a disputa entre quem lavaria os pés. Então Jesus Cristo tomou e foi fazer aquele que era o serviço que estava todo mundo escusando-se.
Então ele está perguntando, entendeis o que vos tenho feito? Então claro que ele não está perguntando sobre lavar os pés, porque lavar os pés, ora, todo mundo entendeu que ele lavou os pés, certo? Então do que a pergunta se trata realmente? Entendeis o que vos tenho feito? Para eles lá, ora, isso fala mais do que lavar os pés para mim, não sei para você, mas fala para mim, porque disse, entendeis? Você captou? Quer dizer, isso não era exatamente o que eu estava fazendo, certo? Eu não teria que te perguntar se você entendeu, você certamente entendeu. Mas há uma mensagem aí. E é disso que eu estou tentando te falar. Essas coisas foram guardadas e trazidas e tem que permanecer e tudo mais, porque elas esclarecem. Elas ficaram guardadas, por Deus ficaram guardadas, porque elas esclarecem os aspectos das coisas. Entendeis o que vos tenho feito? Então ele está falando da mensagem. E eles tinham tido uma disputa entre eles. Vós, como eles tiveram uma vez lá a respeito de um sentar à direita, o outro à esquerda, e sobre quem era maior no reino de Deus, como você vai ver em outras partes. Não foi uma vez só, mas eles aparentemente tiveram mais de uma vez esse tipo de questão entre eles. Quem seria o maior? Vós me chamais o professor, mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou ele. Se, pois, eu, o senhor e o professor mestre, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Agora, essa aqui dissemos, essa é a nossa ordenança. Deus mandou nós lavarmos os pés uns aos outros. Agora eu te digo, isso é a letra. O Espírito diz que naquela ocasião aquilo estava daquela forma e havia uma contenda entre eles sobre grandeza e sobre questões carnais, que eles ainda não tinham nascido de si mesmos, nascidos de Deus ainda. Deus disse ainda que eles não tinham entendimento ainda, que eles ainda não tinham sido ainda convertidos. Essa é que é a verdade. Então eles estavam sobre essas questões sobre grandezas e posições, coisas que não tem nada de Deus nisso, entendeu? Fora, portanto. Então ele estava ensinando a eles com um exemplo na vida. O caminho, porque ele é um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Então olhe para mim, um caminho, como que eu desci do meu alto trono de glória, o meu ser magnânimo, supremo, honorável, santo, 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 santo e santo e santo e eternamente santo, e desci disso tudo e vim empoeirar os meus pés com os homens, estender a minha tenda com a dos homens, fazer-me um deles para tomar o lugar deles. Se eu me humilhei, se eu vim lavar pés de pecadores, se eu não vim para ser servido, mas para servir, porque eu vos dei um exemplo para que, assim como eu vos fiz, vós também façais. O que? Lavarmos os pés? Seria isso? Ou é uma ordenança para guardar um mandamento, mas que está implícito em toda a situação lá? Quer se fazer menor do que o outro? Porque ele teve que se fazer aquele serviço que ninguém não queria, ele se fez para servir aos demais, fazer-se menor do que aos demais, ele fez os outros maiores que a si mesmo, que era o que Paulo mais tarde estava ensinando, fazer os outros maiores que a si mesmo. Ou seja, fazer-se menor do que os outros, e os menores colocar à frente para ensinar para os outros, porque o caminho é para baixo. Se, pois, eu, o Senhor, professor, mestre, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Mas não é exatamente lavar os pés, então você está captando. Lavar os pés significa servir, porque vida eterna é viver para o outro. É você servir para o outro, é você se humilhar um pouquinho, é você se fazer uma ponte para o seu irmão, é para ele poder até mesmo pisar em você, para ele não cair lá no buraco. É você servir, é você viver para ele, antes de si mesmo. Porque isso foi Jesus Cristo que ele fez e o que ensinou. Porque eu vos dei um exemplo para que, assim como eu vos fiz, vós façais também. Na verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele havendo-o enviado. Se tendes sabido estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O que? Lavar os pés? Aí eu te pergunto, lavar os pés é isso que ele está ensinando? Ou ele está ensinando o que está por detrás, é o que está acontecendo?
Está ensinando humildade, simplicidade, sacrifício próprio, serviço ao próximo, fazer o outro mais importante que a si mesmo. Não é isso que ele está ensinando? Não é isso que é lavar os pés dos santos? E quando Paulo está falando da irmãzinha lá que lavou os pés aos santos, porventura não foi isso que ela fez? Ou você acha que foi exatamente lavar os pés que ela fez? Mas eu creio sim, Paulo, vendo essas coisas e tudo mais, lavar aos pés é servir, é viver para o outro. No caso deles lá, no tempo deles lá, eu imagino Paulo falando sobre as irmãs, se era lícito ou não levar algumas com eles, para dar conta das roupas e da alimentação, a refeição nas horas devidas, e tal como alguns deles já faziam e ninguém não falava nada. Por que agora, porque ele estava fazendo, o povo estava tudo de bico para ele, falando mal dele e tudo mais? Então, era servir, era abnegar-se de si mesmo para se dedicar ao outro. Isso era lavar os pés. E você lava os pés dos santos quando você faz isso. E você pode passar a sua vida inteira lavando pés. E ao mesmo tempo nunca ter feito isso. Lavar os pés dos santos. Fazer o outro antes de você. Mais importante que você, de forma sincera. Pois eu, o Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Mas ele está falando isso para os seus discípulos naquela condição, naquele contexto lá. Então você compreendeu? Se eu, Senhor e Mestre, fui aqui e fiz o menor serviço que vocês não estavam querendo fazer, discutindo suas grandezas. Ora, se eu, Senhor e Mestre, põe todas essas grandezas de lado e venho e sirvo cada um de vocês, vocês também devem servir uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que assim como eu vos fiz, vós também façais. Na verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele havendo-o enviado. Ou seja, se o maior de todos pôde se humilhar e se fazer o menor de todos, que tal nós, cada um? Se não somos maior do que ele, e ele se fez o menor de todos, que tal nós? Se tendes sabido essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se o quê? Se viverdes para o outro. Não se ficar lavando os pés, mas se viverdes para o outro, antes de si mesmo. Não falo a respeito de todos vós, eu bem tenho conhecido os que escolhi. Mas para que seja cumprida a Escritura, aquele que está comendo o pão comigo levantou o seu calcanhar contra mim. Desde agora vos digo isso, disto acontecer para que, quando aconteça, acrediteis que eu sou ele. Na verdade vos digo, quem está recebendo quem quer que eu enviar, recebe a mim. E quem está recebendo a mim, recebe aquele Deus, havendo-me enviado. Havendo dito isso, Jesus foi turbado no seu espírito e testificou e disse: na verdade vos digo, que exatamente um só de entre vós me entregará. Segue-se a narrativa, as palavras, benditas palavras de Deus, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, falando em suas palavras aqui destacadas em vermelho. Preciosíssimas palavras. Que ensinamento, que mestre foi ele. Ele viveu suas mensagens. Pregava elas com a sua vida, com suas ações, com seu viver. Assim deve ser cada cristão. Nascido de Cristo, morto para si mesmo, Cristo vivendo através dele, viverá o tipo de vida que ele viveu. Pense sobre isso. O tipo de vida que ele viveu. Em algum aspecto, eles são da mesma maneira que Cristo, se Cristo estivesse aqui hoje. Nesse tempo, como ele agiria? Então é isso. O que se tem em torno de religiosidade sobre as ordenanças, é o batismo invocando o nome do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que não salva, mas que te traz para dentro da congregação, onde pela água da lavagem da água da palavra você vai se aproximar a um sacrifício que é o do Cordeiro, onde você também deve se sacrificar junto com ele. Ali você toma a paz dele, mas ao mesmo tempo você sacrifica a si mesmo.
Ora, ele sacrificou a si mesmo e ainda te deu paz. Ele não sacrificou, ele disse, sacrifica-te e te dou paz. Ele veio e se sacrificou primeiro e já te deu paz. Então somente disse, eu vim até o meio do caminho, eu que sou eu, fiz isso, filho. Para que você tivesse coragem de renunciar a si mesmo. Se eu renunciei tudo, meu alto trono de glória, para vir até aqui o meio, não renunciaria você todas essas bugigangas por mim? Por si, então, por uma vida eterna de gozo e alegria? Situação quando você encontra com Cristo, morre para si mesmo, nasce de novo, frequentemente em lágrimas, nariz escorrendo e tudo mais, parecendo um doido, muitas vezes. Como o irmão Brano falou, um novo nascimento é uma coisa suja, sempre um nascimento é uma coisa suja. Nós queremos fugir do novo nascimento. Estamos envergonhados dele, portanto. Temos medo de nascer de novo, de receber o Espírito Santo, dele nos conduzir e nos fazer coisas estranhas e tudo mais. E o que mostra que estamos mortos para nós mesmos, que o nosso ego ainda está vivo, porque ele mostrou como que se faz, como que ele se entregou completamente. Morreu e apodreceu, realmente se entregou se entregando mesmo. Como Daniel, indo para não mais voltar, é dali por diante. Senhor, não sei. Tu sabes como que isso será, só sei que farei o melhor que eu posso, vou lutar com tudo que tenho. E o que me faltar, a sua graça me completará. Por isso eu viverei. Já venci. Em Cristo somos mais que vencedores. E ó, como estamos felizes pelo pão da vida e pelas muitas pisaduras das uvas, de onde vem o vinho, o sangue do Senhor Jesus, que nos estimula em compensação por suas feridas, nos sara de nossas culpas e nossos pecados. E bendito o pão da vida, a palavra de Deus que nutre o crente, do qual a palavra faz parte, e ele faz parte dela. E ela dele são epístolas vivas lidas de todos os homens. O pão da vida. Pelo seu exemplo, Senhor, sua humildade com que o Senhor ensinou ao mundo, o problema do mundo inteiro é o nosso ego, é a nossa grandeza, é a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa vaidade, a nossa ganância, é o ego. Toda a inquietação em torno disso. E o Senhor nos ensinando. Quem viveria essa vida para ensinar para a gente? Quem se absteria do seu direito de viver para ensinar o caminho? Por isso te sou tão grato, Senhor, para se ocupares de mim, de me ensinar. Tu te privastes a ti mesmo, Senhor, de uma vida como eu tenho direito, como qualquer um de nós tem, de ser feliz e de se alegrar e ter famílias e ter filhos e amar uma esposa e tudo mais, para me ensinar essas profundas coisas em como ser simples e humilde de coração, servir um ao outro e não olhar para essas bugigangas desse mundo aqui, mas para as pessoas, que é o que realmente é o tesouro, onde realmente está a importância. Que Deus me ajude, que Deus te ajude. E o batismo na água, você já sabe o que ele representa. É morte, sepultura, ressurreição. Morte passando de um lado ao outro do espelho d'água, representando dois meios diferentes, de uma a outra dimensão ou ambiente ou coisa assim. Um ponto de reflexão, a água, em que seria a pessoa diminuir do seu ego até o marco zero, que é a água, e naquele sentido continuar se humilhando até apodrecer do outro lado. Então ter nascido, portanto, do outro lado. Que Deus te abençoe. O que significaria se submergir, porque batismo significa submersão. Ser batizado, ser submergido. Batizar, submergir. Aquele que batiza, batista. Aquele que submerge, batista. Entende? Significa submergir. Então, submergir no nome, e esse nome já fala de um domínio, que fala aí desse seu coração e da sua natureza,
em relação a esse domínio. Mas vamos ver isso numa outra ocasião. Que Deus te abençoe e te ajude por meio dessas poucas palavras aqui que devem te instruir um pouco melhor sobre o que representa essas palavras e como que elas são entendidas por mim. Eu creio que elas são corretas dessa maneira. Deus te abençoe.